Beleza, está gravando. Bom, pessoal, a aula de hoje é de especificação de motores. Hoje vocês já devem estar reparando que essas aulas já estão se estendendo bastante, né? Eu pretendo finalizar hoje especificação de motores, tá? O que a gente viu, né? A especificação de motores nada mais é de vocês conseguirem, né, identificar em motores elétricos os seus componentes e com isso desenvolver, né, ou melhor dizendo, especificar qual motor utilizar para cada situação, tá ok? Ou pelo menos situações básicas. Então a gente já viu bastante coisa, vimos rede de alimentação, tensão, todos esses itens, pessoal, estão relacionados com essa imagem bem aqui, ó. Tudo que a gente está vendo são alguns dos componentes, porque são vários, eu não vou falar todos porque é muita coisa, né? E a gente só vai focar nos principais, né? Então, se vocês repararem, todos esses elementos que a gente está estudando aqui, ó, tensão nominal, frequência nominal, tudo isso eu estou retirando aqui de uma ficha, né? De uma placa de identificação de um motor real, né? Então, tudo isso está relacionado com um motor real, digamos assim, né? Todos os motores vão ter essas classificações, tá? Então, vamos continuar. Tensão nominal, a gente vimos frequência. Se alguém tiver dúvida ainda com alguma dessas coisas, pode falar a qualquer momento, tá? Eu pretendo, para vocês revisarem todo esse conteúdo, eu pretendo estar colocando uma lista essa semana, tá? Só dessa parte de especificação, categoria do conjugado, momento de inércia, velocidade de aceleração, né? Temos aqui a velocidade do motor, que é medida em RPM, né? Regime de trabalho, que são todas essas questões aqui, né? De um motor. A gente viu potência, né? Rendimento também vimos. Fizemos aqui alguns cálculos. Fator de potência. Alguns cálculos novamente. Não vou cobrar de vocês, fiquem tranquilos. Pelo menos não essas que tem cosseno e seno. Isso é um pouco demais, né, para nossa disciplina. Talvez para uma disciplina só de motores vocês tenham mais condições. Fator de potência. A gente fez fator de potência aqui, né, pessoal? Se eu não me engano. E a gente parou aqui, né? Porque a última aula foi, eu meio que dei uma revisão. Aí quando eu ia dar o conteúdo novo, acabou, né? Porque parece que estava chovendo na segunda, né? Bastante. Aí a gente teve que interromper por determinação da escola. Bom, agora a gente vai continuar, né? Vamos só relembrar essa parte de fator de potência, né, pessoal? Que é essa fator de potência, é essa relação entre a potência, tá, ativa, que é esse P, e a potência aparente, que é esse S, tá? E ainda tem outra potência, que é a potência reativa, né? Que é a potência que é gerada por componentes indutivos, tá? Por exemplo, o motor, né? Um componente indutivo, por isso nós estamos vendo isso aqui. O fator de potência é um valor que varia de 0 a 1, sendo que, por norma, ele deve estar entre um valor de 0,9 a 1. Um fator de potência bom para uma instalação elétrica. Tem que estar entre 0,9 e 1. Se tiver menos, você tem que corrigir esse fator de potência para no mínimo 0,9. Para corrigir o fator de potência de 0,8 para 0,9, você vai usar capacitores, tá? Um banco de capacitores, que é o símbolo de capacitor, né, pessoal? Só um exemplo. Você vai fazer um banco de capacitores, tá? Isso não está no nosso escopo da nossa disciplina, talvez no final eu até mencione, né? Mas é um pouco mais de circuitos elétricos, né? Parte de instalação elétrica, né? Com o professor de vocês de instalação. Acho que é o professor Felipe, né? Eu acho que ele está mencionando isso aí com vocês. Bom, a gente vai fazer então alguns cálculos, né? Não tem mistério, eu já deixo aqui as equações aqui para vocês, tá? Nas avaliações e nas listas também, é só vocês olharem aqui os slides. E vocês, primeiro, o que você faz quando resolve um exemplo, né, de fator de potência? Primeiro você lê o enunciado e separa os dados. Aqui, em um motor de potência de 9 kW, quando ele fala potência, pessoal, é o P. Quem é o P? Potência ativa.
É aquela potência que vai ser exclusivamente utilizado para exercer trabalho. Então, quando você aqui vê um motor de potência 9 kW, essa potência normalmente é o P. A não ser que no enunciado especifique. Em um motor de potência aparente de 9 kW, aí não é mais P, é S, né? Mas geralmente você também identifica pela unidade, né? Porque potência ativa, se vocês repararem, está em kilowatts, né? Olhem só. Aqui é dado em watts, mas enfim, kilowatts é nada mais do que 1000 watts, né? Vezes a unidade. A potência aparente ela seria dada por V ampere, né? Volt ampere, e a potência reativa volt ampere reativo. Geralmente você descobre também pela unidade, tá? Como a unidade é kilowatts, de cara eu já mato como potência ativa. Bom, o que ele quer é determinar a potência aparente, sabendo que o fator de potência do motor é 0,9. Quem é a potência aparente, gente? É esse S bem aqui, ó. S. Você pode usar a equação aqui do teorema de Pitágoras, mas como eu não sou muito mal com vocês, eu vou só usar a equação base aqui de fator de potência, que é essa aqui, né, que vocês estão vendo. Se você tem a potência ativa e a potência aparente, você consegue usar essa equação fácil aqui, Fp, né, é igual a P sobre S. O Fp já é dado, é 0,9. O P é 9K. E o S você não sabe, né? Que é o que você quer descobrir. No caso, aqui ó, S é igual a... Não, ninguém sabe, né? Bom, aí nesse caso o que você vai fazer, né? Questão de matemática. Você vai isolar o S do outro lado, né? Pro lado esquerdo. Vou fazer passo a passo, né? Para vocês entenderem. Ó, o S está dividindo aqui, né, pessoal? Ele passa para o outro lado o quê? Multiplicando, né? Então vamos lá. 0,9 vezes S é igual a 9K. Vamos isolar o S agora. O que vamos fazer? Vamos pegar esse valor aqui de 0,9, que está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado como, pessoal? Quem poderia me dizer? Dividindo, pois é. Aí 9K, 0,9. Aí é só fazer essa divisão. Que vai dar o quê? Professor, Pode falar. você pode repetir esse exemplo 1 aí? Tá ok. Não prestei atenção. Tá ok. Eu posso estar falando também um pouco rápido, né, pessoal? Vocês me corrijam, tá? Que às vezes eu me empolgo. Mas não tem problema. Vamos lá. Essa questão é sobre fator de potência, viu, pessoal? Tá? O que é o fator de potência? O fator de potência é aquela relação entre a potência aparente e a potência ativa, tá? Bom, na questão ele quer saber a potência aparente. A potência aparente, ela é dada por esse valor aqui, ó, potência é igual a esse símbolo aqui, ó, o S. Tá? Potência ativa é o P, tá? Não tem muito mistério. Potência ativa é potência. E aqui na questão ele quer saber exatamente a potência aparente. Como você vai descobrir isso? Se você souber essa equação bem aqui do lado direito, você vê que o fator de potência é igual à potência ativa sobre a potência aparente. O fator de potência dessa questão já é dada bem aqui, ó, no final. Em um motor de potência de 9 kW, determine a potência aparente, sabendo que o fator de potência do motor é 0,9. Tá? Então, a primeira coisa para você resolver esse tipo de questão, e qualquer questão matemática, eu sugiro, né, para vocês, primeiro, né, tanto no Enem, em qualquer outro lugar, você retira os dados da questão, tá? Por isso que eu boto ó, dados P igual a 9 kW, FP igual a 0,9, aí você consegue pensar no que fazer, né?
Bom, eu já sei a fórmula do fator de potência. Vamos lá. Fp é igual a P sobre S. Eu já tenho Fp e P. O que eu vou fazer? Vou só substituir. Então Fp é 0,9, que vai ser igual a 9, né? Que é o P, sobre o S. Aí o que você vai fazer? Você vai isolar o S e resolver a questão. É uma equação que tem uma incógnita, que é o S, mas dá para resolver. Uma equação e uma incógnita é um sistema que dá para resolver, né? Se fosse uma equação e duas incógnitas, se tivesse aqui mais y, aí não daria, né? Você não tem como resolver essa questão. Mas, nesse caso, é possível, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai isolar o S. Então, passa o S aqui que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, aí ele vai ficar S vezes 0,9 igual a 9K. Isolo o S desse lado. Esse 0,9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar S igual a 9K dividido por 0,9, que vai dar o que, pessoal? Quem poderia me dizer aí rapidão? Ninguém, pessoal? Tá tão fácil. 10K, professor. Exatamente, exatamente. Quem tá com dificuldade, pessoal, ó, divide 9 por 0,9. Pô, é 10, né? Facinho. Então, ó, 10. Aí sobra o K aqui, ó. Não ficou o K aqui? Então, o K permanece. Então, é 10K. Ok? Então, nós temos que o fator, a potência aparente, né, o S aqui, é igual a 10K. Qual é a unidade de potência aparente? Se vocês não estão lembrados, vamos voltar aqui no slide, ó. Potência aparente. Volt-ampere, bem aqui, ó. Potência aparente do sistema, volt-ampere. Então você coloca aqui volt-ampere. Pronto, não tem mistério. A próxima questão, deu para entender? Acho que foi o Elvis que perguntou, né? Sim, professor, tá querendo entender. Tá ok. Bom, aqui no outro exemplo, Professor, você tá gravando essa aula? eu tô sim. Ah, tá. Bom, outro Vou exemplo, ver depois. tá ok. Mas não precisa guardar dúvida não, pode falar a qualquer momento. Bom, Ok, mas tá ok. Bom, exemplo 2, né? Determine o fator de potência de um motor cuja potência ativa é de 4 kW. Bom, nessa questão, nós temos quais os dados que são dados? Potência ativa, que é o P. Potência aparente, ele já deu nessa questão, ó. Show de bola. Então, né, pessoal, qual é a fórmula do fator de potência? Fp igual a P sobre S. Quem é P? 4. Vamos usar 4 kW que fica melhor. Sobre 5. Observem que se a gente utilizar as unidades, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente corta, 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 corta. Por isso que o fator de potência não tem unidade. Não sei se vocês conseguiram compreender essa parte. Ó. Porque você vai multiplicar, você vai dividir duas unidades que são iguais. É como você dividir watts por watts. Na divisão você vai cortar, né, a, a, a unidade e vai ficar só um valor unitário. Então vamos lá, a gente corta aqui K com K, watts com watts, vai ficar 4 sobre 5, vai dar o quê? Deixa eu fazer aqui para vocês. 0,8. Opa, perfeito. 0,8, pessoal. professor, Oi. é obrigatório botar esse FP. Não, FP é o fator de potência, digamos que a sigla para fator de potência. Aqui, ó, vamos lá. Acho que eu entendi sua dúvida. Porque você tem que compreender que na questão ele quer o fator de potência. Então, se ele quer o fator de potência, você coloca aqui, ó, FP
fator de potência, né? Igual a não sei, quero saber, né? Então, para você saber o fator de potência, você vem na fórmula aqui que está aqui no canto direito, ó, e coloca, ó, Fp, que é da fórmula, igual a P sobre S. Isso aqui eu só estou armando a fórmula. Se você quiser fazer direto, tudo bem, né? Fp, no caso, vai ser igual a quem é P, 4K, quem é S, 5K. E tem um watts aqui, né? Corta, né, pessoal? Valores que estão iguais e dividindo você. Qual a divisão de um valor igual? 1 sobre 1 é o quê? É 1, né? Então, vai dar 1. Então, é só cortar. Aí vai ficar 4 sobre 5, que vai dar o quê? 0,8, como o colega mencionou. Qual a unidade de fator de potência? Não tem, né? Porque a gente acabou de cortar as unidades aqui, ó. Então, é só 0,8 mesmo. Entenderam? Esse fator de potência é um fator bom ou ruim, pelo que a gente viu? Qual, professor? De baixo? É, esse bem daqui, ó. Você tá falando? Isso. É ruim? Exatamente. É ruim porque nós vimos que pelas normas brasileiras, o fator de potência bom é acima de 0,9, se eu não me engano. Talvez parece que mudou ano passado para 0,92. Se eu não me engano. Tá? Bom, pessoal, a gente fez esses cálculos, mas, professor, para que serve isso? Bom, se você tiver uma empresa, a Equatorial, que era a antiga SEMAR, ela tem um medidor para a empresa, tá? E esse medidor, ele vai medir também o fator de potência da sua instalação elétrica. Então, se você está utilizando muito maquinário, esses maquinários têm motores, tá? Como a gente viu nas nossas primeiras aulas. E os motores, eles são componentes indutivos que geram reativo para a rede. E isso faz com que o fator de potência diminua. Por isso, né, a SEMAR, né, vamos falar SEMAR, que vocês conhecem melhor, eles têm esses medidores de fator de potência, porque aí ele consegue detectar se o fator de potência está bom ou ruim. Se o fator de potência estiver ruim, por exemplo, 0,8, a sua empresa é multada pelo tempo em que ele ficou nesse 0,8, tá? Aí a sua empresa é multada e você tem que corrigir o fator de potência. Aí você vai utilizar alguns métodos para correção de fator de potência, né, que eu não vou falar aqui com vocês, né? Mas vocês vão ver instalações elétricas, provavelmente, que é a utilização de quê? Banco de capacitores, tá? Mas enfim, para vocês entenderem é só basicamente isso, né? Que o fator de potência tem que estar acima, né, de 0,9 ou 0,92, tá? Não lembro de cabeça aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o fator de potência é baixo e está em desacordo com a norma brasileira, beleza? Aqui é como a resolução da questão, né, para vocês verem depois. Bom, vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre aquecimento, tá? O aquecimento, pessoal, é mais um dos, voltando, né, a mencionar que a gente está vendo especificações de um motor. Tudo isso aqui vocês vão encontrar na placa de identificação de um motor elétrico na indústria, né? A próxima característica é a classe de isolamento, tá? Porque o que acontece? Os motores, eles têm um consumo de energia e como a gente viu, essa energia ela não é totalmente aproveitada para exercer o seu trabalho. No caso, um motor, vamos deixar aqui ilustrado, um motor de de uma esteira. Vocês sabem que é uma esteira, né? Uma esteira que leva algum componente de um lado para outro. Então, um motor de uma esteira, você entra com energia elétrica, você gera energia mecânica que move a esteira. Essa conversão você tem perdas, que a gente viu que é a questão do rendimento, né? A gente viu em uma das partes do slide que é o rendimento. Então, beleza, se um motor, vamos lá, a gente viu que um motor ele chega, digamos que 10 kW de entrada e sai, né, 9 kW. Pessoal, você considera que ele teve uma perca de 1 kW, né? Você perdeu 1 kW aqui de conversão, né? Geralmente essa perda ela se transforma em calor, tá? A eficiência do motor, né,
digamos que o motor, eu vou colocar em termos de eficiência, um motor tem 80% de eficiência. Isso significa que ele aproveita 80% da energia para exercer a função dele e os outros 20% ela é dissipada em forma de calor, ruído, né, ou outros tipos de dissipação, mas a maior parte em um motor elétrico é calor. Então, beleza? Feito esse esclarecimento, nós então entendemos que o motor elétrico ele gera calor no funcionamento. Esse calor a gente também consegue mensurar ele e ele é dado no próprio motor, tá? E com base no calor que você vê que é dissipado pelo motor, o máximo, né, a máxima dissipação dele, você classifica o motor pelas classes. Classe A, classe E, classe B, classe F, classe H. Não está errado, pessoal. A sequência é essa mesma. Porque você poderia dizer, professor, é A, B, C. Não, a sequência, enfim, é norma, né, brasileira também aqui, internacional, é nessa sequência aqui. Então a classe A, se vocês repararem, é 105 graus Celsius, ou seja, esse motor, né, se um motor dissipa, por exemplo, eu estou com o motor elétrico aqui e a dissipação máxima de calor dele é 90 graus Celsius. Provavelmente esse motor está na classe A. Tá, ok? Já nós temos um motor que experimentalmente nós descobrimos que a dissipação dele é 110 graus. Provavelmente esse motor vai estar incluído na classe E e assim sucessivamente, né, pessoal? Até a classe H. No exemplo aqui de cima, ó, de cima do slide, nós temos a classe F. Então significa que esse motor ele tem uma dissipação máxima de calor em 155 graus Celsius, o máximo que ele consegue dissipar. Tá? Mais que isso, o motor ele é danificado. E aqui eu coloco algumas coisas teóricas, né? Então a classe B e a classe F são os mais utilizados, né? Beleza? Deu para entender essa parte? Deu sim, professor. Aqui é mesmo só identificação. Bom, aqui eu deixei um exemplo, ó. Técnicos de uma empresa, digamos vocês estão trabalhando numa empresa e vocês vão comprar um motor para ser utilizado em uma aplicação dentro de um ambiente de estufa, tá? Cuja temperatura máxima é de 160 graus Celsius. Qual a classe de isolamento que o motor a ser comprado deve ter? Bom, aí você, como técnico, você vai ler a tabela, né? Enfim. E você vai ver que, ó, 160 graus Celsius. Então você vem aqui na tabela e vê, já botei a resposta. Você vê aqui onde está caracterizado 160 graus Celsius. Classe A não, né? Porque é 105. Classe B é não, classe B também não, classe F. Pois é. Classe F. Classe F. Classe H. Classe F pode ser? Não, porque olha só, 155 graus. Como é 160, o valor, a classe mais próxima dele é a mais próxima que eu digo para cima, né? Mais próxima para cima, desculpa, pessoal, para vocês não se confundirem. A classe mais próxima para cima, né? Um arredondamento para cima é a classe H, tá? Que é a de 180 graus. Então, a resposta é classe H, 180 graus Celsius. Bom, temos também, a gente viu o aquecimento, né? Agora a gente... Professor, é só isso no aquecimento? Até classe H. Não, tipo, a coisa de aquecimento, as aulas, esse slide, é só isso para responder, Sim. tipo assim, uma atividade? Porque basicamente, como a gente está vendo, por exemplo, eu quero que vocês entendam que é vocês olhando para o motor, para a placa de identificação do motor e sabendo identificar a cada componente, né? Então, esse exemplo é um exemplo que eu gosto muito porque é um exemplo prático, né? Se você estivesse numa área trabalhando, você poderia causar um problema se você comprasse qualquer motor. Vocês estão conseguindo compreender? Se você não soubesse essa informação, você poderia comprar um motor. Quais são os motores que eu falei que são mais comuns? B e F. Você poderia comprar um motor F e com o tempo você ia ter danos nesse motor. E aí, quem foi o culpado? É o técnico, né? Que não soube comprar adequadamente o motor. Mas é basicamente só isso de aquecimento, tá? Ok. Vamos aqui para regime de serviço, né, pessoal? O regime de serviço é outra característica do motor.
tá? É o grau de regularidade da carga que o motor é submetido. Os motores normais são projetados para regime contínuo, ou seja, a carga é constante por tempo indefinido. Enfim, essa questão aqui é um pouco... A indicação do regime do motor deve ser feita pelo comprador de forma mais exata possível. Para vocês compreenderem, o regime de serviço é como você vai estar utilizando a carga. Vamos lá, o exemplo da esteira. Você vai estar utilizando essa esteira por um determinado período de tempo. Vocês estão entendendo? Essas são as questões que são levantadas. Normalmente isso aqui não é muito visto pelos técnicos, é mais pelo engenheiro. Mas eu vou colocar para vocês só para vocês entenderem, tá? Normalmente o regime mais comum dos motores é o S1. A maioria dos motores que eu já trabalhei foi S1, tá? Que é o regime contínuo. O regime contínuo significa que a carga é constante com tempos de funcionamento suficiente para que se alcance o equilíbrio térmico. Então a classe S1 tem essa característica aqui, ó, que você tem um equilíbrio térmico, ó, vocês veem aqui que esse azul aqui é temperatura, né? Esse gráfico azul é temperatura e esse vermelho é funcionamento da carga. Então vocês verem que a carga está aqui, ó, parada nesse ponto, ele sobe, né? Ou seja, você está usando o motor e o motor fica funcionando e a temperatura ela tende a estabilizar no regime S1. Normalmente os motores que eu já trabalhei são nesse regime, porque enfim, você não em regimes muito comuns, né, de esteira, ponte rolante, essas coisas, você quer um motor que fique estável, né? Então, você não quer um motor que ele fique instável, como se a temperatura, por exemplo, fosse oscilando, caísse. Então, e a gente quer um regime mais estável. Então, normalmente, o regime S1 é o mais utilizado, tá? Vocês não precisem matar muita cabeça com isso, é só mesmo uma característica do motor. Beleza? Bom, agora tem uma coisa que é mais interessante, que é o fator de serviço. Esse fator de serviço é interessante porque o fator de serviço é o fator que, aplicado à potência nominal, indica a sobrecarga admissível que pode ser utilizada continuamente. No entanto, nenhum motor deve ser instalado para fornecer uma potência superior à nominal. Vamos lá, o fator de serviço, pessoal, é o fator que você multiplicando... Entendam aplicada a potência como uma multiplicação. É o fator que você multiplica a potência e você vai saber a potência máxima admissível pelo motor. Vamos lá. Se você tem, por exemplo, uma potência nominal, né, vou fazer um exemplo bem aqui, fora do exemplo do slide. Nossa, essa minha caneta aqui é horrível, cara. Vamos lá, digamos que você tem um motor que tem a potência nominal, ou seja, a potência normal de serviço dele de 10K. Só que você percebeu que ele está em sobrecarga, tá? Então você vai ver qual é a sobrecarga máxima. Digamos que esse motor ele está trabalhando a 11 kW, né? Normalmente é em CV, mas enfim. Digamos que, enfim, normalmente é visto em CV. Eu vou botar aqui para não confundir vocês, tá? Porque quando a gente fala de carga, é mecânico, né? Mecânico. Então, digamos que ele está trabalhando a 10 cavalos vapor, né? 10 CV. No entanto, você mediu em um instrumento de medição que nesse momento o motor está trabalhando a 11 CV. Então você tinha uma potência nominal do motor. E aqui, como está acima da potência nominal, a gente vai dizer que é uma potência de sobrecarga, PS. Aí qual é a questão levantada por esse slide? Essa potência de sobrecarga que a gente está utilizando esse motor acima da nominal, ela está correta? Esse motor, ele aguenta essa potência? Vocês estão entendendo? A pergunta que se faz é, esse motor aguenta essa potência? Para você saber isso, você vai na placa de identificação e vê o fator de serviço. Se você olhar o fator de serviço, você vê aqui nesse caso, né, esse é um caso específico, é 1,25. Então, para você saber a potência máxima de sobrecarga, você vai multiplicar a potência nominal pelo fator de serviço.
que vai dar o quê? 10 vezes 1,25, né, pessoal? É 12, né? 0,5 CV. Vocês vão entender melhor no exemplo de baixo, tá? Então essa é a potência máxima que esse motor aguenta. E ele está trabalhando a 11. Então, digamos que ele está de acordo com o que foi projetado. Ok? Vamos para o exemplo que fica mais fácil, tá? Porque aqui é só mesmo uma explicação rápida. No exemplo que a gente tem um motor de 50 CV, 50 cavalos e fator de serviço de 1,2. Um motor de 50 CV e fator de serviço de 1,2 pode fornecer continuamente a carga uma potência de quanto? Essa questão ficou um pouco confusa, mas qual é a potência máxima que ele pode fornecer? Dê o valor em CV e em quilowatts. Então vamos lá, a gente tem aqui a potência que é 50 CV, que é a potência nominal, e o fator de serviço de 1,2. Qual é a potência máxima que ele consegue fornecer? Você vai pegar o P, vamos chamar de P max, né? É igual ao P vezes o FS. Vamos botar aqui FS. Isso vai dar o quê? P max é igual, quem é P? 50 vezes quem é FS 1,2. Isso aqui vai dar o quê? Quem sabe? Eu acho que eu não ouvi, alguém falou baixo. Dá 60, eu acho, professor. Exatamente, 60 CV. Então, essa é a potência máxima que esse motor consegue funcionar em sobrecarga. Lembrando que a potência que ele dá aqui é a potência nominal. A potência que a gente acabou de descobrir é a potência máxima que ele consegue aguentar, entendeu? Não é para ser, normalmente a gente não usa o motor em sobrecarga, mas todo motor ele tem essa capacidade de sobrecarga, tá? Bom, agora eu pedi o valor em CV, né, que é a potência mecânica, e ele quer agora em kilowatts, que é a potência elétrica. Aí o que você vai fazer? Eu botei até a dica aqui, ó. 1 CV é igual a 736 watts. Então 60 CV é igual a quantos watts? É igual a 60 vezes 736, né? Que vai dar o quê? Isso dá 44.160 watts. Epa, show de bola. 44 mil. Pô, beleza. Esse é o valor em watts, né? Muito bem. Se a gente quiser em kilowatts, o que você vai fazer? Não é 44 mil não, professor. Você botou 40 mil. É 44? É que eu ouvi 40 mil. Acho que é 44. Ah. Deixa eu ver aqui. Ah, tá ok. É 44. Desculpa aí, pessoal. Acho que eu ouvi errado. Deixa eu apagar aqui. Ih, rapaz. Enfim. Essa caneta aqui só me dá desgosto. Vamos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Que tá errado. Vai dar 44.160 watts. Só que na questão ele quer em kilowatts. Aí o que você vai fazer, pessoal? Ou você divide por 1000, né? Ou então você faz de cabeça. Enfim, é 44.160 watts. Então é 44 o quê? 160 kW. Então é aqui, ó. 44,160 kW. Para quem está em dúvida, é só dividir por 1000 e acrescentar o K, tá? Não tem muito mistério. Como, professor? Ó, vamos lá. Bem. Tá, é porque realmente essa parte foi um pouco complicada aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tentar pagar que não tá pagando. Professor, Oi, pode falar. é para dividir por 1000, é? É, veja bem, vamos lá. Meu Deus, 44,16. Isso, ó, tá bem aqui, pessoal, ó. É o que eu tive que apagar porque não tava funcionando a minha borracha aqui da minha caneta. Então eu apaguei. Mas aqui no slide eu sempre boto o slide resolvido pra vocês, né? Então aqui foi o que a gente fez, ó.
50 vezes 1.6, 1.2, deu 60 CV. Ou seja, já acertamos a primeira etapa da questão, né? Agora falta em kilowatts. Aí você vai pegar o valor que a gente conseguiu, que é 60, ó. Primeiro você pode transformar para watts, né? Que vai dar aquele valor de 44.160 watts. A questão aqui, pessoal, é transformar esse valor para kilowatts. Se você tem 44.160 watts, você pega esse 44.000, divide 44.160, ó, pega esse valor, divide por 1000. Observem. Divide por 1000. Aí o que você vai fazer agora? 44.160 dividido por 1000 e acrescenta aqui, ó, o K. Vai dar o quê? 44,160 kilowatts. Beleza? Tudo bem, pessoal? Professor, Pode falar. aí na questão do 736 watts, Sim. sempre a gente vai ter que multiplicar por 736? Porque aqui é uma conversão de duas unidades. No caso, um cavalo vapor é igual a 736 watts. Se você tem 60 cavalos vapor, se você quiser converter para watts, né, para unidade de watts, você vai multiplicar por 736. Essa é uma regra, tá? É de conversão de CV para watts, tá? E para você converter, é só multiplicar, tá bom? Se um CV é 736 watts, olha da onde eu tirei a ideia aqui, ó. 60 CV, regra de 3, né? É igual a quantos watts? Vai dar o quê? 60 vezes 736 pela regra de 3, ó. Não é isso? Regra de 3, acho que todo mundo conhece, né, pessoal? É bem útil. Então, você faz dessa forma. Aí depois você vai ter um valor em watts e transforma para kilowatts, tá? Mais dúvidas, pessoal? Eu vou corrigir esse slide aqui, pessoal, para quando eu mandar para vocês essa parte aqui de conversão, eu vou reforçar, tá? Porque o que eu já fiz direto, ó, eu multipliquei 60 por 736 e já transformei para kilowatts. Eu vou corrigir essa parte aqui, vou botar até aqui para corrigir. E vou melhorar essa resolução aqui para vocês entenderem como eu cheguei em kilowatts, tá? Bom, a próximos slides para a gente finalizar hoje, né, pessoal? Falta pouca coisa. Eu sei que já era para terminar agora, mas eu acho que no máximo 5 minutos aqui nesse grau de proteção. Bom, grau de proteção, pessoal, é o grau que você dá com relação à proteção do motor contra elementos estranhos ao motor. Esses elementos podem ser de duas formas. Elementos sólidos. O que são elementos sólidos? Poeira, fibras, enfim, madeira, ou elementos líquidos, água, óleo, etc. Ok? O grau de proteção ele é dado normalmente por esse valor que você encontra no motor, IP alguma coisa, IP55, IP60, tá ok? E aqui alguns exemplos, né? Aqui motores abertos. Motores abertos devem trabalhar em ambiente limpo e abrigado, né? Óbvio. Ou seja, se você tem um motor do tipo aberto, que nem esse aqui, ó, que tem algumas entradas de ar, você tem que trabalhar em ambiente limpo e abrigado. Aqui é uns exemplos de IP, né, para esse tipo de motor. Já motores fechados, eles podem trabalhar em ambientes desabrigados, por exemplo, ao ar livre. E aqui alguns exemplos de motores fechados, né, com relação ao grau de proteção. Adentrando mais no grau de proteção, a gente vê que esses valores aqui, ó, esses algoritmos, né, eles correspondem a alguma coisa.
Por exemplo, se aqui fosse P, se tivesse um 0 no primeiro algoritmo, ele é um motor sem proteção. Isso aqui é elementos sólidos, tá? Essa parte aqui. Se fosse 1, proteção contra a entrada de corpos estranhos de dimensões acima de 50 milímetros. 50 milímetros, para quem não sabe, é 5 centímetros. Então, digamos que é um elemento sólido de 5 centímetros, por exemplo. Esse motor está protegido. E aqui, quanto mais você avança, né, mais fica menor, né? Digamos que mais fica menor o elemento e maior a proteção ao elemento, né? 3, 4, até 5, ó. Quando você chega em 5, ele tem proteção contra o acúmulo de poeiras. Ou seja, aqui a gente já estava trabalhando com elementos. Começou em 50, no grau 4 já era 1 milímetro, ou seja, é um elemento de 1 milímetro, né? É algo muito pequeno, né? E já no 5 você tem elementos menores que 1 milímetro. Um exemplo, poeira. Tá? Então esse motor é protegido contra poeira. Já o 6, ele é totalmente protegido. Ou seja, ele é totalmente isolado contra elementos sólidos. Tá? Já o segundo algoritmo, esse é o primeiro, já o segundo, ele está relacionado mais com a relação à proteção à água. Então ele vai de 0, que é sem proteção. O 1, proteção contra pingos de água na vertical, ó. Pingos caindo aqui na vertical. Ao motor, né? Imaginem um motor aqui. E aqui os pingos de água. Já no 2, inclinação de 15 graus. Você já vai tendo uma inclinação nos pingos de água, né? E aqui aumenta a inclinação. 4 já tem, ele é proteção contra respingos vindos em todas as direções. Enfim, eu não vou falar todos, mas vocês vão ver que vai aumentando aqui o grau de proteção. Ó. Até uma imersão totalmente permanente. Ou seja, no grau 8, esse motor você consegue imergir em água. Estão entendendo? Ou seja, esse motor você pode jogar ele na água, que não vai ter problema. Imersão permanente. Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui de grau de proteção, por exemplo, para a gente finalizar a aula. Em uma empresa, precisa-se de um motor para o bombeamento de água imersa em um açude. A água é lamacenta e deseja-se que o motor seja totalmente protegido de poeira. Qual o grau de proteção do motor? Bom, aqui também é mais uma análise de tabela, né? Bom, nesse caso, você já tem a condição que vai funcionar o motor, né? E outra coisa, pessoal, isso aqui vale para qualquer coisa, inclusive celulares, tá? Tem celulares celulares e relógios digitais, né? Que é o smartwatch, ele tem grau de proteção também, tá? A gente só estava falando com relação a motores. Mas vamos lá. Beleza, essa água aqui, vamos fazer a interpretação. Ele está no açude, que você vai ter lama, né, e poeira. Eu quero que ele seja totalmente protegido de poeira. Qual é o grau que eu vejo aqui, ó? 6. Então eu já começo a preencher. IP 6. E também ele vai ser imerso à água. Ele imerso totalmente à água é o... Aí você vai vendo aqui, ó, no segundo algoritmo, né? Imersão permanente, 8. Então você preenche aqui 6, 8. Pronto. Qual o grau de proteção recomendada? IP68. Aí você vai, na hora de procurar o motor, você vai procurar o motor que vai ter esse IP aqui, no caso 68. Tá? Isso aqui é 55, mas para o nosso exercício é 68. É basicamente isso. E aqui, né? Nossa, aqui eu errei, tá, pessoal? Eu vou corrigir também isso aqui, ó. Correção. No caso aqui, ó, o primeiro é 6, segundo é 8, eu acabei botando 66 aqui, né? Mas é 68. Tá bom? Então... Tá bom. E eu acabei errando também o motor, né? Mas enfim. Um exemplo... Oi, pode falar. Me escutando? Bacana. Eu tô escutando, vocês estão me escutando? É que
eu tava com problema aqui no fone. Ah, não, tranquilo. Olha aí, pessoal. Agora o exemplo do motor 68 aqui, ó. Se eu fosse comprar, tá aí, ó. Motor para bombeamento de água. Olhem só, se é um motor para bombeamento de água, geralmente é um motor imersivo, né? Então, se ele é imersivo, ele vai ficar dentro de um aquário, um açude, um tanque. Então, ele vai ter, ó, proteção 68, que nem a gente fez aqui no slide. Beleza? Então, é isso a aula de hoje, pessoal. Desculpa, eu passei um pouco, né, do tempo, mas era porque é importante a gente finalizar esses slides aqui, porque já está passando do tempo, né? Professor, Pode falar. com licença, é que tipo, eu entrei no seu canal, aí eu vi um vídeo de uma bicicleta assim, o que fez foi? É o Bicicleta? motor, a energia. É uma bicicleta, não sei como isso fez lá. Está andando na quadra. Ah, não, é um veículo. Era um. Ah, tá. É que, enfim, Mas era motor, era a bateria. era veículo elétrico, era uma competição que eu fiz na universidade, tá? Pessoal, vocês já Ah, estão sim. descansados, viu? Vocês já podem, já estão livres para descansar, viu? Vou mostrar aqui Tá ok. pro colega só o vídeo, né? Eu acho que eu não sei se eu vou achar aqui. Professor, esse material tá no Google Classroom, tá? Eu vou colocar, tá? Eu ainda vou colocar hoje, beleza? Beleza. Hoje eu coloco todos esses materiais aí que eu tô devendo para vocês. Tanto de desenvolvimento de sistemas eletroeletrônicos e microcontroladores, beleza? Na hora, na hora. Aí eu, Valeu, professor. Bom dia pro seu bom almoço. opa, bom almoço. Aí, pois é, aquele vídeo que tem no meu. Enfim, pessoal, vocês estão livres. Eu não sei se vocês têm aula depois, acho que não, né? Podem. Estão livres aí pra sair. É que foi o Elvis que perguntou, né? Do, do vídeo, né? Enfim, tem lá no meu canal mesmo esse vídeo, que é da época que eu tava na graduação. Eu vou colocar aqui, né? Vou tentar achar. Isso faz muito tempo, acho que faz uns 3, 4 anos. Ó, aqui no meu canal, aqui eu tô jogando aí na tela. Tem aqui, esse é o veículo aqui que a gente fez, ó. Você está dando pra ver? Tô dando pra ver, professor. Então esse é o veículo e ali foi um teste que a gente fez no... Aqui é meu canal, pessoal. Tem algumas coisas que eu botei aí na época que eu tava na faculdade ainda. Então foi esse aqui, né, que você viu. Ó, esse aqui tem um vídeo dele. Sim, foi esse mesmo. Ó. É esse veículo aqui. É um teste de direção, né? Na quadra do IFMA. Eu estudei no IFMA, tá, pessoal? Eu fiz engenharia lá no IFMA. Então não é uma bicicleta não, é um veículo elétrico. Isso aqui é um veículo elétrico, ele tem um... Ah, sim. Ó, bem aqui ele tem um motor, né? Não sei se dá pra ver, o motor ele ficava na roda, ó. Motor elétrico. Se ele é um veículo elétrico, ele tem bateria, né? Entre outras coisas. Eu tô pensando em fazer uma... Quando surgirem as eletivas, eu tô pensando em fazer uma eletiva só de... Porque assim, minha especialidade mesmo, na época da graduação, era veículos, né? Eu dava aula para eletromecânica no IFMA de veículos, né? Como no IEMA aqui a gente não tem uma disciplina de mecânica automotiva, algo assim, eu tô pensando em incluir numa eletiva aí, né, pessoal? Ainda tô vendo como é que vai funcionar. E quem quiser entrar na eletiva, quando surgir eu divulgo, tá? Tá ok, professor. Bom, pessoal, Boa enfim, tarde. boa tarde aí pra todos que ficaram. E bom almoço, bom dia aí pra vocês. Falou!